Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Oh, aleluia. Quero saudar os irmãos, as irmãs e todos os ouvintes com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Cláudio. Irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, o canal, a doutrina divina não mudou. Meus irmãos, minhas irmãs, esse canal, em nome de Jesus, apenas com áudio. Não é, meus irmãos, com um vídeo para nos ver um ao outro, não. Que a fé ela vem pelo ouvir. Então este canal, meu irmão, minha irmã, é um canal oficial da doutrina divina, que estão tentando mudar a doutrina, que os pratiacam, pregaram, meus irmãos, aqueles homens que dormem no Senhor, que foram usados pelo Espírito Santo e deixaram um legado para nós com exemplo de fé. E agora, meus irmãos, querem liberar o mundanismo dentro da igreja. E a Bíblia nos adverte dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então agora, meus irmãos, no fim dos tempos, aqueles crentes que eram a benção, aqueles irmãos, aquelas irmãs que eram a benção, agora se rebelaram na carne. Meu irmão, minha irmã, foi como Corá, Dantas e Abirão, que se inspiraram contra Moisés. E agora também, no fim dos tempos, muitos irmãos, muitas irmãs têm perseguido os irmãos que pregam a doutrina. E agora as igrejas que eram uma benção na doutrina, o mundanismo está tomando conta delas, meus irmãos. Eles não tendo mais visão, não estão tendo mais visão espiritual do céu. Meu irmão, minha irmã, seu cumprimento da palavra que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que Paulo diz: acautelai-vos que a vinda do Senhor não seria antes que havesse entre vós heresia. Meus irmãos, apostasia também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quantos que aquilo era pecado há anos atrás, agora já não é mais. Mas Deus está vendo tudo isso do céu. Deus tem usado, meus irmãos, os irmãos de doutrina. Deus tem usado as minhas irmãs. Quantos Deus tem levantado naquilo que é lícito nas redes sociais para combater o pecado, porque Deus quer que nenhuma alma se perca. Mas o meu irmão está sendo rebelde. A minha irmã está sendo rebelde, não está dando ouvido à voz do Senhor. As irmãs sabem muito bem que não pode cortar o cabelo, nem aparar o teu cabelo, minha irmã. Não pode não, é pecado diante da palavra. Paulo mesmo disse que as irmãs usem o véu que foi dado como cabelo, e o cabelo foi dado como véu. Então as irmãs não podem tosquear, não podem pintar. Claro que a doutrina do corpo, da alma e do espírito não é só no cabelo das irmãs, também em todos os propósitos. Como assim, irmão Cláudio? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 15, diz: sede santo, como aquele que vos chamou é santo em toda maneira de viver. Então as irmãs têm que ser irrepreensíveis, os irmãos do mesmo modo. Quantos irmãos viciados no futebol, nas roupas mundanas. E agora para eles não mais pecado, liberando o mundanismo dentro da igreja. Um dia o julgamento de Deus vai chegar para esses crentes rebeldes. E nós, meus irmãos, estamos fazendo a nossa parte. Os irmãos que são tementes a Deus, as irmãs que são tementes a Deus, que estão nessas igrejas que estão se corrompendo. Meu irmão, minha irmã, lembra de Josué? O povo de Israel estava se corrompendo lá em Josué 24, parte 12, capítulo 24, versículo 12, a parte B. Josué disse: parece bem aos vossos olhos se vir a outro Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que eles sejam rebeldes, meus irmãos, ore a Deus, jejum, permaneça na doutrina. Eu me lembro que um irmão que tem um canal, ele pregava e dizia que Deus deu uma revelação para ele,
que Deus mostrava aquelas igrejas que zela pela doutrina, coberta, irmão, com aquela neve branca, aquela nuvinha bem branquinha, mas aquelas igrejas que abriu o mundanismo, meus irmãos, as coisas mudando, Deus já não era mais naquela igreja, as irmãs tolerando, meus irmãos, os usos e costumes mudando, aí Deus vai cobrar do meu irmão, da minha irmã. Por isso que o Espírito Santo tem cobrado dos pastores, dos dirigentes, para repreender, meus irmãos. Lembra que Paulo pregou para Timóteo: repreenda, exalta, com toda paciência e fé, para que ninguém se afaste da doutrina, que causará comichão no ouvido deles, desses irmãos, essas irmãs rebeldes, que não querem mais um compromisso com Deus. Deus está vendo tudo isso do céu, e agora no tempo do fim, bem pertinho da vinda de Jesus, que nós temos visto, irmão, de tanta coisa terrível no lado da fé dos meus irmãos, das minhas irmãs, mas Deus é fiel, tem preparado as ovelhas para um pasto celestial. Deus tem chamado as ovelhas pelo nome, Deus tem despertado a igreja, que a última hora é chegada. Então esse canal, a doutrina divina não mudou. Meu irmão, minha irmã, é um canal, meus irmãos, de oração e também da doutrina. É um canal de oração e também da doutrina santa. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto Deus tem cobrado de nós, quantas coisas que era pecado e agora não é mais. E os irmãos, as irmãs que eram instruídas na doutrina, nas igrejas, que hoje, meus irmãos, liberou de tudo um pouquinho, aqueles pastores que eram uma benção, e agora abraçou a oportunidade da carne, e agora está se rebelando quem é ele, quem é ela, pastores pintando o cabelo, fazendo, meus irmãos, que não deve no seu corpo, na sua carne, pecando contra Deus. Por isso que Paulo escreveu Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Enquanto estivermos no pecado, nós vamos estar morto para com Deus, vamos estar vivo para o mundo, mas morto para Deus. Mas quando abandonarmos o pecado e se arrependemos, Deus está vendo as nossas atitudes. Deus usava o saudoso missionário Davi Miranda, que é aquele que não consertar a sua vida de todo o coração, não vai suportar os dias que Deus mostrou para ele. Estamos vivendo, meus irmãos, o princípio das dores. Quantos, meus irmãos, têm sofrido, alguns têm padecido com tantas lutas, tantas enfermidades, tantos problemas. Foi o que Daniel narrou no capítulo 12 de Daniel. E eu vi uma grande tribulação, mas o arcanjo do Senhor está para guardar aqueles que estão com o nome no livro da vida. Daniel narrava esta grande luta que a igreja está passando, e cada dia mais piorando, porque Jesus vai vir buscar a igreja no momento difícil. Está escrito lá em Apocalipse 3:10, assim como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então Jesus está preparando os salvos, porque os irmãos, as irmãs não vão suportar o que ainda está para vir. O cenário é um cenário mundial para a ordem do anticristo, assim como João Batista pregava, meus irmãos, o caminho do Senhor, endireitando as veredas tortuosas. Assim os falsos profetas estão preparando o caminho do anticristo, que já está na terra, já está no mundo. A qualquer momento ele vai se rebelar, mas enquanto o Espírito Santo estiver conosco e a igreja estiver na terra, nada ele pode fazer se Deus não permitir. Então, meu irmão, minha irmã, conserta a tua vida com Deus, porque se Deus permitir nós entrarmos o ano de 2025, vocês vão ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e apalpar com as próprias mãos tantos acontecimentos, tantos fenômenos no céu, na terra, no mar, porque a Bíblia diz: ó terra, ouve a voz do Senhor, e a terra não tem ouvido a voz de Deus. Quantos falsos profetas querendo se aparecer
você com vídeo, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. E a Bíblia diz, se um tal profeta disser que Deus falou e assim não suceder, é porque o Senhor não falou na boca do tal profeta. Então, meu irmão, quanto engano, quanto medo que os profetas estão botando. Eles não pregam mais o arrebatamento, o arrependimento para a igreja. Eles estão colocando medo em visão que são da carne, e muitas vezes Deus permite que seja verdade, às vezes para enganar os escolhidos, que não tem mais o Espírito Santo, que não tem mais o selo divino da promessa celestial, porque estão entregues à idolatria, estão entregues ao mundanismo, à vaidade, à carnalidade. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, se você ouvir este áudio, o Espírito Santo está despertando. Deus tem usado a igreja dele. Deus tem usado o irmão Emerson Nunes, meus irmãos, o missionário da verdade, que Deus já me deu um sinal. Meus irmãos, aquele varão é um varão de Deus. Deus tem usado ele em sinais, em prodígio, e a obra vai crescer muito mais, a obra que Deus tem entregado na mão dele. Meu irmão, minha irmã, mas muitos não querem mais doutrina, muitos não querem a porta estreito, o caminho apertado, porque estão na carne. Mas os que estão no Espírito, o Espírito Santo vai guiar, porque Jesus está voltando. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, desperta, desperta, minha irmã. A vinda de Jesus está muito perto. Não cochile em dois pensamentos não, meu irmão. Não cochile em dois pensamentos não, minha irmã. Senão você vai perder a sua salvação. Você vai perder o gozo da tua salvação. Então agora toma atitude. Arrepende diante de Deus. E abandona a tua bebida, o teu cigarro, a tua prostituição. Sei que agora está casado, mas está se prostituindo. E Deus está vendo tudo isso do céu. Arrepende-te agora, em nome de Jesus Cristo, e abandona o teu pecado, para que você tenha direito à salvação. Porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado, não entra bagagem nenhuma. Então o Espírito Santo está te cobrando, meu irmão. O Espírito Santo está te cobrando, minha irmã, para você se arrepender aí agora. Você que vai escutar este áudio, meu irmão, minha irmã, é do canal A Doutrina Divina Não Mudou. Já já estaremos na oração do meu dia. Já já estaremos no grande clamor da oração do meu dia, meus irmãos. A oração do encontro com Deus. Em nome de Jesus estaremos orando. Meus irmãos, minhas irmãs, fazendo aquilo que Deus entregou para nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu dirijo uma igreja que eu sei, meus irmãos, a responsabilidade que Deus tem colocado em minhas mãos. Mas nunca se viu tanta rebeldia dos membros, nunca se viu tanta rebeldia das membros, irmão, como no dia de hoje. De primeiro os irmãos, as irmãs tinham mais intimidade com Deus e tinham temor ao anjo da igreja. Agora não estão tendo mais temor, meus irmãos. Querem servir a Deus do jeito dele, do jeito dela. Mas Deus está vendo tudo isso do céu, que nós como dirigente não temos que tolerar não. Aquilo que temos de disciplinar, tem que ser disciplinado. Aquilo que temos que conversar, temos que conversar. Aquilo que temos que dar oportunidade, temos que dar oportunidade. Deus tem cobrado isso de nós, meus irmãos, minhas irmãs, para não levar uma obra de todo jeito. Mas o meu irmão, a minha irmã, tenha tolerado tudo, tenha tolerado a minha irmã, tenha tolerado o mundanismo dentro da igreja, e Deus está vendo, Deus está contemplando tudo isso do alto céu. Arrepende, irmão dirigente, arrepende, irmão dirigente, arrepende e volta a praticar a doutrina dentro da igreja. Não aceita o mundanismo não. Se for para disciplinar, disciplina. Se for para orientar, orienta pelo Espírito Santo, para que aquela irmã não perca a salvação, para que aquele irmão não perca a salvação, para que o sangue dele não caia sobre você. Então Deus está cobrando de você, minha irmã, Deus está cobrando de você, meu irmão, que é dirigente,
que tem cuidado do rebanho de Deus, porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Oh, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, lembramos, meus irmãos, quando Moisés levava o povo de Israel para a terra prometida, lembra que Deus levantou Josué, um homem, meus irmãos, escolhido por Deus, porque Josué sempre deu ouvido os ensinamentos que Moisés pregava, porque Deus escolheu Josué. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus nos escolhe segundo nossos corações. Quando Josué partiu para o Senhor, ficou Caleb, mas Deus não escolheu Caleb para governar a Israel. Israel passou muito tempo sem profeta, sem rei, entregue nas mãos do juiz, porque prevaricaram contra Deus, até Deus levantar o profeta Samuel e levantar o rei Saul, primeiro rei de Israel. Assim também, meu irmão, minha irmã, Deus tem levantado homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para combater o pecado no meio da igreja, porque o que o povo quer hoje, meus irmãos, é uma igreja para si. Meus irmãos e irmãs, que tem o temor de Deus, não anda com aqueles tamanco alto, cascavelando, aqueles tamanco, meus irmãos, que o mundo oferece. E a Bíblia diz, meus irmãos, lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 24, se dizia no justo da justiça que cometeu, viverá por ela, o Senhor diz, não. Meus irmãos, assim também o meu irmão, assim também a minha irmã. Se você dizia da doutrina de Cristo, está andando segundo os prazeres da tua carne, você está como um ímpio. Mesmo sendo crente, você está como um ímpio. E ímpio, meus irmãos, não vão morar no céu, não. Crente que é crente, não pratica as obras do ímpio, não. Ele é justo, e a Bíblia diz que quem é santo, se santifique mais. Então, minha irmã, meu irmão, este é o comunicado de Deus para a igreja santa que vai morar no céu. Jesus está voltando. Se Deus permitir esse ano entrar, se Jesus não voltar, vocês vão ver, meus irmãos. Aqueles que não estiver firme com Cristo vão se escandalizar com tanto escândalo nas igrejas. Pastores se corrompendo com dinheiro, com mundanismo. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse que é lícito vir um escândalo, mas ai daquele que traz o escândalo. Então, meu irmão e ouvinte, desperta você que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus está voltando para buscar a igreja. Meus irmãos, agora vamos entrar também no ministério da oração. A oração do meu dia, a oração do encontro com Deus. Em nome de Jesus Cristo, foi um comunicado da doutrina santa. Os irmãos, não há parte desta doutrina. Foge dos falsos profetas, desses irmãos que são lobo devorador, que querem apenas engordar as ovelhas, de olho no dinheiro, nas ofertas, nos votos. Não liga mais com a vida espiritual da igreja, nem a salvação dos meus irmãos. Que Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe, minhas irmãs. Um instante de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe este irmão, esta irmã, este ouvinte, meu Pai, que vai ouvir este áudio, Senhor. Coloca o temor no coração dele, meu Pai, coloca o temor no coração dela, para se arrepender do seu pecado e praticar a primeira obra. Oh Deus poderoso, é a doutrina do Senhor que não mudou, permanece a mesma para todos sempre. Amém, amém, amém.